Preciso terminar esse ano falando sobre Jesus. E vou estar falando sobre ele até o dia 31. No ciclo da maturidade, nós entramos no campo da busca espiritual. No ciclo do avivamento, nós buscamos aparar as arestas espirituais da nossa vida. E no ciclo da maturidade, nós adentramos no campo do espírito. Quando eu voltar de férias, em fevereiro, se Deus me permitir voltar, nós vamos ter uma agenda completamente diferente da que nós temos hoje. Vou convocar toda a liderança amanhã para estarmos discutindo a agenda do próximo ano, mas ela já está pronta. E nós vamos trabalhar as questões espirituais na nossa vida. Porque nós embolamos tudo, né? Nós embolamos vida em família, com vida profissional, com vida espiritual. E na realidade o Dr. Russell Shedd já dizia quando esteve aqui conosco, já está na glória, que não existe várias vidas, existe uma vida só. E a vida que existe é a vida espiritual. Porque nós somos espíritos. Nós não somos o que aparentamos ser. Nós somos espíritos. Tanto é que quando nós morremos, o espírito sai do corpo, o corpo fica inerte. Serve para mais nada a não ser para o pó. E nós não atentamos para isso. E no ciclo da maturidade, começamos em setembro, vamos até setembro do próximo ano. Nós vamos tratar exatamente disso. Das questões espirituais da nossa vida. Há muitos casamentos acabando por causa disso. Porque não atentaram para isso. Há muitos relacionamentos quebrados. Há muitos profissionais que são péssimos profissionais porque não atentaram para isso. Porque se atentassem para isso, seriam os melhores. Os melhores. E nós precisamos trabalhar isso no coração da gente, para a gente poder servir ao Senhor com maestria, com mais alegria e com mais ponderamento. Eu quero, nessa manhã, convidar você para deixar sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 11, se eu não me engano, salvo engano, versículo 28. É isso mesmo. Eu quero orar pela sua vida, pelos dízimos que você devolveu ao Senhor. Eu quero pedir a Deus que continue abençoando a sua vida, te dando paz, te dando sabedoria, para viver o tempo que você tem nessa terra com alegria e com vontade de deixar legados. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Manhã linda, Senhor. Que céu lindo está lá fora. E sentimos a força do teu poder aqui dentro. Eu quero pedir ao Senhor pelos teus filhos que puderam devolver os 10% que o Senhor pede para que eles façam na tua palavra. E o Senhor não pede por necessidade, porque na realidade não são só os 10% que pertencem ao Senhor, são os 100%. Mas o Senhor pede para que nós possamos trilhar o caminho da fidelidade. Porque o Senhor só consegue trabalhar com aqueles que são fiéis. Aqueles que se converteram de verdade ao Senhor. Aqueles que têm certeza da salvação. E um dos pontos mais cruciais da salvação é a fidelidade.
E o Senhor tem trabalhado isso conosco, desde o dia que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E o meu coração se alegra em ser fiel ao Senhor. Os dos meus irmãos também. Eu quero pedir ao Senhor para o Senhor consagrar todo o restante que ficar nas mãos deles. Consagre, Senhor. Não deixe que os seus filhos adoeçam. Não deixe que eles mesmos adoeçam. Dê saúde. Não deixe que nada na sua casa estrague. Nenhum bem material deles estrague nesse final de ano. Não deixe que nenhum acidente chegue até a sua tenda. Pai, não deixe, por favor, protege os teus filhos. Não deixe que o homem mau e sanguinolento se aproxime dele ou dos seus. Guarda-os, ó Deus. Como promessa do Senhor no livro de Abacuque, repreenda o devorador na vida dos teus filhos. Por favor, em nome de Jesus, faça cumprir a tua palavra na vida de todos nós aqui, que temos vivido em fidelidade ao Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta manhã, sobre as nossas vidas. Guarda o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Guarda, Senhor, o teu povo espalhado por essa terra. Guarda cada um dos teus filhos, independente de denominação. Guarda os teus servos, que estão nesta hora, Senhor, caminhando para a tua casa, caminhando para a igreja, caminhando, Senhor, para a sua comunidade de fé, onde eles vão prestar celebração, Senhor, aonde eles vão estar ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Leve-os em paz e traga-os em paz para casa também, para que logo mais à noite todo o seu povo espalhado pelo mundo possa se reunir novamente para adorar o teu nome. Nós te oramos nesta manhã, com alegria na alma e com certeza no coração da nossa salvação. Te oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar essa série. O nome dela é O Segredo de Jesus para vencer. Por que Jesus venceu uma batalha tão pesada? Eu tenho certeza que no seu coração você já respondeu, porque ele era Deus, né? Mas à noite eu vou provar para vocês que em nenhum tempo que passou por aqui ele usou o poder de Deus. Ele viveu 100% a sua humanidade aqui. Pastor, quando ele andou sobre as águas, ali ele não tinha o poder de Deus, ali ele andou como homem. O corpo dele tinha o mesmo peso. E quando ele ressuscitou Lázaro, ali também ele não usou o poder de Deus. Ele orou antes ao Pai e pediu ao Pai para que pudesse realizar aquele milagre, para que todos pudessem crer. Em nenhum momento Jesus usou o poder de Deus. E eu vou provar isso biblicamente logo mais à noite. Agora eu quero falar sobre como manter o seu tanque cheio. O tanque de Jesus esteve cheio durante os 3 anos e meio de ministério que ele teve aqui na terra. Digo mais, esteve cheio por 33 anos, desde o nascedouro. E ele nasce de forma humana, com todos os predicados de um nascimento humano. Mas hoje eu quero começar essa série falando sobre Jesus e você. Como manter o seu tanque cheio. E eu quero começar essa série fazendo 2 perguntas, principalmente para você que é motorista. Quantos aqui já ficaram sem gasolina? Pois é. Quanto você deixa o seu tanque baixar? 1/4. Chega 1/4, você abastece de novo. Quando chega meio tanque, você abastece de novo.
Quem aqui, irmãos, abastece quando chega aquela luzinha amarela? Pois é. Pois é. Se você é um desses, você precisa ouvir o que nós temos para falar nesse tempo até o dia 31 de dezembro, sobre o segredo que levou Jesus a vencer. Eu vou dizer para você os segredos que levaram Jesus a vencer aqui na terra. Eu vou dizer para você que Deus não quer o seu povo fraco. Deus nunca quis um povo fraco. Por isso Ele mandou o Filho e depois mandou o seu Espírito. Você sabe que o combustível é o poder do carro. Sem combustível ninguém consegue ir a lugar nenhum. Um avião não sai do chão. Um automóvel não anda. O navio continua atracado. Combustível é energia, é o poder de um veículo para o motor dele funcionar. Sem combustível ninguém vai a lugar algum. Se você quer viver uma vida forte, uma vida de autoridade, uma vida de poder espiritual, uma vida poderosa, você precisa manter o seu tanque cheio. Que tanque é esse, pastor? Não é o tanque do seu carro. É o tanque espiritual. É o tanque emocional. É o tanque sentimental. Que na realidade vai resumir tudo no tanque espiritual. Hoje eu quero, nessa manhã, tratar sobre algumas razões pelas quais o carro fica sem combustível. Quero comparar essas razões à sua vida espiritual. E você vai ver que o que tem te deixado para baixo, nada mais é, nada menos é do que falta de combustível. Se você é convertido, se você é crente, se você já é decidido, salvo em Jesus, está cabisbaixo, falta combustível. Se está destroçado espiritualmente, é porque você está sem energia, está sem combustível, está faltando combustível. Algumas razões para ficar sem combustível, que eu quero fazer um paralelo entre o seu carro e a sua vida. A primeira razão pelo qual você fica sem combustível é que você já sai de casa com o tanque vazio. Todo dia você sai de casa com o tanque vazio. Como você começa o seu dia, vai definir como o seu dia vai terminar. Do jeito que você começa, vai definir como que ele vai terminar. Não é à toa que a gastronomia diz que a melhor refeição, a refeição mais poderosa do dia é o café da manhã. Então, do jeito que você começa, ele vai terminar. Se você começar bem, ele vai terminar bem. Se você começar mal, ele vai terminar mal. A falta de combustível no seu carro vai te embolar todo o seu dia. Se você já começa com tanque vazio, você vai ter o dia todo embolado. Não tem jeito. Você vai perder a hora do trabalho, você vai ficar irritado o dia inteiro, você vai colocar a culpa no seu cônjuge que não abasteceu, nos seus filhos, vai se encher de pena de você mesmo e vai achar que todo mundo é ruim, que a vida está horrível, que tudo está muito ruim, porque você começou mal. Você começou com o tanque vazio.
Você, quando virou a chave, viu que o carro não pegava, e aí embolou todo o seu dia. A sua vida espiritual é a mesma coisa, meu irmão. Se você está vazio, você vai ter problemas mil. Você vai ter problema na sua família, você vai ter problema no seu trabalho, você vai ter problema na sua igreja, você vai ter problema na sua escola. E pior de tudo, você vai ter problema com Deus. Não dá para andar vazio diante do Senhor. Quem está vazio diante de Deus vive o dilema dos problemas. Sabe por que muita gente fica um bom tempo na igreja e depois sai? Porque andou o tempo todo vazio. Porque nunca se encheu. O tanque esteve sempre vazio, sempre acreditando na força do seu braço, sempre acreditando na força das suas palavras, sempre acreditando na bondade do coração, mas o tanque estava vazio. E aí vai ter que passar uma temporada lá fora para aprender a encher o tanque. Segunda razão, está sempre ocupado demais para parar e abastecer. Eu estou sempre muito ocupado. Muitas pessoas, gente, ficam sem gasolina porque sempre estão muito ocupadas para abastecer. A vida emocional, espiritual, não tem tempo para relacionamentos e com isso vão ficando vazios. Você tem uma agenda doida, assassina e não tem tempo para nada. Eu já cansei de ver gente assim, que vive igual um louco, correndo para lá, correndo para cá, igual um desesperado, sem tempo para parar, sem tempo para visitar alguém, sem tempo para bater um papo, sem tempo para ir à casa da irmã Ilma e aprender um pouco com ela, sem tempo para ir à casa do irmão Zé, sem tempo para nada, sem tempo para dar uma ligadinha, sem tempo para passar uma mensagem para alguém. Não tem tempo para nada. Tanque está completamente vazio e não tem tempo para parar para abastecer. São nesses relacionamentos que nós abastecemos, gente. São nesses encontros que nós abastecemos. Não é à toa que no capítulo 28 de Mateus, quando Jesus acaba, no finalzinho, que Jesus está falando sobre o id dele, ele fala sobre a comunhão. Como é preciso a comunhão existir na vida da gente. Eu já cansei de ver gente assim, que não para nada. E o espírito sofre com isso, não abastece o espírito, não abastece o coração, não consegue se relacionar com ninguém e vão ficando doentes, perdendo a energia, perdendo a potência. Quantas pessoas falam assim, eu estou tão fraquinho, a minha fé está tão fraquinha, te falta comunhão, te falta parar para abastecer. Pare e abasteça. Pare e abasteça, que vai acabar a sua fraqueza. A segunda razão é essa, você está sempre ocupado demais. Mas há uma terceira razão, ignorar o manual do proprietário e tentar levar o carro mais longe do que foi projetado para ir. Gente, é preciso ler o manual. Você compra um carro novo, você precisa ler o manual. Com certeza o seu carro vai parar. Eu sinto muito te dizer isso, querido. Você também tem um limite. Você também tem um manual. Deus colocou em você limites. E esses limites estão escritos no manual dele. Na palavra dele. Nos 10 mandamentos mesmo, tem um limite. Ele estabelece um limite no 10 mandamentos. O sábado. Tem que parar. Tem que parar um dia. Parar um dia para adorar, parar um dia para ler a palavra, parar um dia para ir à praia, parar um dia para ir à cachoeira, parar um dia para descansar. Tem que ter descanso. Se não tiver descanso, vai parar o carro, vai parar, vai chegar uma hora que vai parar. Não tem jeito. Aproveita janeiro agora, meio de férias, vai viajar. Vai viajar agora em dezembro, vai visitar um parente longe. Tem que parar. Se não parar, vai chegar uma hora que o seu tanque vai ficar tão vazio que você não vai ter mais como ir. Quantas pessoas depressivas nesse mundo? Quantas pessoas se trancando dentro do quarto sem saber o que fazer? Sabe por quê? Porque não parou. Porque não leu o manual. E se estourou, as doenças
doenças emocionais estão aí por isso. É o tempo todo uma correria desenfreada e as pessoas não param. E chega uma hora que elas param por falta de combustível. Quarta razão, não perceber que há vazamentos drenando o combustível. É preciso entender que nós somos seres humanos. Muitas vezes o tanque tem vazamento e nós não percebemos. Isso vai drenando a energia, vai drenando o combustível. Eu posso te dizer que todos nós temos vazamentos. É um problema que te desanima, é uma dor, um conflito. Gente, conflito é um vazamento terrível na vida da gente. Por conflito se começa uma guerra mundial, acaba um casamento, por conflito termina uma amizade de infância, por conflito é um drenamento terrível na vida da gente, emocional, que arrebenta a gente. Por anos e anos e anos e anos e anos. Qualquer área de sua vida conflitante vai te deixar destruído, destroçado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O conflito, ele drena energia, como nenhum outro conflito. Não há quem fique com energia espiritual, emocional, lá em cima, quando os conflitos na vida estão potencializados. Precisa resolvê-los o mais rápido possível. Os conflitos precisam ser resolvidos na vida da gente. Irmãos, a crítica, a acusação, a desconfiança, tudo isso vaza a nossa energia. Tudo isso acaba com a gente. E vai destruindo a gente pouquinho a pouquinho. De pouquinho a pouquinho. Não é à toa que uma pesquisa feita nos Estados Unidos no ano 2010 diz que a maioria dos pastores morrem com Alzheimer ou com mal de Parkinson. Pastores americanos morrem com Alzheimer ou mal de Parkinson. Porque eles acabam absorvendo os conflitos da igreja e acabam se destruindo emocionalmente e espiritualmente também. Quinta razão, gente, está sempre correndo. O ritmo de sua vida pode esvaziar o seu tanque. Quem dirige aqui sabe que quanto mais você acelera, mais combustível você gasta. Quanto mais você tem pressa, mais dinheiro sai do seu bolso. Mais rápido acaba o seu combustível. Tem gente que quer fazer tudo em um mesmo tempo. Trabalhar, estudar, fazer esporte, viajar, se envolver com as coisas da comunidade de fé. O seu tanque vai esvaziar muito rápido. Vai acabar o seu combustível rápido. Tem gente que não para nunca. Você tem que se perguntar qual é o ritmo da sua vida que você suporta. Tenho visto gente com 40 anos destruído emocionalmente, arrebentado sentimentalmente. Gente com 40 anos com a vida destruída. No terceiro, quarto casamento, com os amigos de infância, todos longe. Gente que não tem ânimo com a própria família mátria, a família em que ele cresceu. Gente que sofre, porque está sempre correndo. Perdeu tudo, porque está sempre correndo. Porque, na realidade, os nossos relacionamentos são tudo na vida da gente. É o que mantém a gente vivo. Quer acabar com a vida de uma pessoa? Tranca ela num quarto. Deixa ela lá 6 meses e volta lá, mesmo dando comida a ela para ver como é que ela está. Ela vai estar destruída. Tem gente que faz isso com liberdade. Decide não ter amigos. Decide não querer saber de parentes. Decide abandonar tudo. Abandonar filho, abandonar pai, abandonar mãe, abandonar cônjuge, abandonar tudo. Se enclausura num quarto sozinho. E depois fica destruído. Buscando coisas em Deus para reaver a vida. Não vai achar enquanto não consertar os relacionamentos. Não vai consertar, não vai achar. Porque o que Deus te deu foram os relacionamentos que você jogou fora. Agora você tem que buscar eles de volta, para que você tenha combustível no seu tanque espiritual. Sexta razão,
que não presta atenção ao medidor de combustível. Tem motorista que não presta atenção no medidor de combustível. É comum em uma longa viagem, você de repente, numa longa viagem, está olhando a paisagem, a estrada, as placas, e você não prestar atenção no medidor de combustível. Até que você vê que o combustível está completamente acabando, já naquele amarelinho, e você olha para a placa que está na estrada e vê lá, posto de gasolina a 50 quilômetros, você está perdido. Vai ficar na estrada. Porque posto de gasolina agora só daqui a 50 quilômetros. Gente, assim é a nossa vida. Deus vai dando para a gente, e nós não percebemos. Deus vai dando para a gente, e nós não percebemos. E Deus vai dando para a gente, e nós não percebemos. E vamos jogando fora, e vamos jogando fora, e vamos jogando fora, e vamos jogando fora. Quando percebemos, não tem mais combustível. Acabou o combustível. E agora, o que fazer? Só daqui a 50 quilômetros. Ou seja, eu vou ter que empurrar o carro por 50 quilômetros. E aí fica pesado, gente. Aí fica pesado. Deus te dá uma igreja. Deus te dá uma família. Deus te dá amigos. Deus te dá uma célula. Deus te dá um pastor. Deus te dá um esposo ou uma esposa. Deus te dá filhos. E você vai deixando, vai tratando de qualquer jeito. Tudo que Deus nos dá precisa ser tratado com muito carinho, com muito respeito. Porque se nós perdermos, já era. Já era. Quando nós perdemos, já era. Sabe, já era. Há tantas crianças que crescem na igreja. Eu estou diante de algumas que cresceram na igreja. E que os pastores estão sempre falando com os pais: invista nos seus filhos na igreja. Invista nos seus filhos na igreja. Invista nos seus filhos na igreja. E os pais, por autoridade ou autoritarismo, quando os filhos estão envolvidos na igreja, eles fazem de tudo para os filhos não trabalharem na igreja, porque são crianças. Criança não pode trabalhar na igreja. Vai lá no tráfico e vê quantas crianças estão lá trabalhando no tráfico. Vai lá e vê. Deixe seus filhos trabalharem na igreja. Deixe eles trabalharem na igreja, desanime eles não. Ah, mas alguém, o líder dele lá, o diácono lá, está botando muita coisa pesada em cima do seu filho. Deixa botar pesado em cima do seu filho. É para o reino de Deus. Lá fora vão botar coisa muito mais pesada sobre os ombros dos teus filhos, e você não vai ter o que fazer. Você vai ficar algemado. Quando seu menino começar a namorar, se ele não souber que no manual, o manual diz que é preciso casar virgem, ele não vai casar virgem, você não vai poder fazer nada sobre isso. Deixa ele trabalhar. Deixa ele gastar a vida dele para o reino. Gente que não presta atenção no medidor de combustível, não está prestando atenção no que está acontecendo na vida. 7ª razão. Você anda sobrecarregado, com peso excessivo no seu carro. E nós sabemos que quem tem peso excessivo no carro, gasta mais combustível. Gasta mais rápido. É por isso que colocaram um limite de peso para cada automóvel. Vai gastar mais combustível. Você precisa aliviar a carga. Quanto mais peso você colocar no seu carro, mais combustível vai gastar. Quanto mais peso você colocar no seu espírito, quanto mais peso você colocar na sua alma, quanto mais peso você colocar na sua vida emocional, mais combustível vai gastar, mais rápido você vai ficar vazio. É preciso aliviar a carga. É preciso aliviar a carga. Lá em casa, eu e Rosângela combinamos uma coisa: quando eu estou zangado,
ela se cala. Quando ela está zangada, eu me calo. A gente alivia a carga. Alivia a carga. Não dá para bater fogo com fogo. Vai chegar uma hora que ela vai falar assim, negão, você é muito feio. Eu vou falar, baixinha, você é muito feia. E vai acabar nosso casamento. É preciso um dos dois aliviar a carga. Porque é muito peso viver um homem com uma mulher. Isso é muito pesado. Só Deus pode fazer isso. Tem gente carregando peso excessivo na vida espiritual. Peso excessivo na vida financeira. Peso excessivo na vida conjugal. Peso excessivo na vida profissional. Você é bombeiro, mas não gosta de ser bombeiro. Você queria ser pedreiro. E agora o conflito, o peso ficou excessivo. Sabe, gente, é preciso buscar o equilíbrio. O peso limite. Passou do limite, você vai ficar com o tanque vazio mais rápido. 8ª razão pelo qual o seu tanque está vazio. Supor que os limites do tanque não se aplicam a você. Ah, que nada. Esse tanque é de 60 litros. A sua reserva tem 10 litros. Aí sempre deixa entrar na reserva. Sempre deixa entrar na reserva. Vai chegar um dia que você vai ficar na rua. Vai chegar um dia que você vai ficar na rua. Porque você gastou mais do que podia. Porque você não entendeu os limites do seu tanque. Tem gente que não entende o limite do tanque. Não entende. Comigo não. Comigo não. Nunca vou me estourar com isso aqui. Isso aqui nunca vai me perturbar. Isso aqui eu tiro de letra. Vai nessa, bobo. Vai nessa. Vai chegar um dia que você vai estar tão irritado, que você não vai tirar de letra coisa nenhuma. Você vai se estourar, se explodir e vai se esvaziar. Arrogância vazia tanque. Arrogância espiritual vazia tanque. Comigo não, sou crente antigo. Comigo não, comigo não tem problema. Vai nessa, bobo. Brinca com Satanás. Brinca com o diabo para ver o que vai acontecer. Vai chegar um dia que o seu tanque vai estar além do limite. E nesse dia, você vai ficar sem combustível espiritual. 9ª e penúltima razão. Não saberem onde encontrar um posto de gasolina. Hoje não, hoje tem GPS, a gente descobre rápido. Mas quando eu comecei a aprender a dirigir naquele Jeep queixo duro do exército, naquela época não tinha GPS, não. Naquela época você tinha que saber onde era o posto. Chegava numa cidade estranha, você tinha que perguntar onde tem um posto aqui. E era uma luta para encontrar. Irmãos, a maioria dos cristãos não sabem onde encontrar abastecimento. Não sabe onde encontrar um posto de gasolina. Uma boa igreja, irmãos, é um grande posto de gasolina. A Recomece é um excelente posto de gasolina. Uma boa célula, onde as pessoas cuidam de você, tratam de você, onde as pessoas entendem os seus problemas, as suas dificuldades, é um excelente posto de gasolina. Um amigo, onde você pode abrir o coração, é um excelente posto de gasolina. Um pastor que você confia, é um excelente posto de gasolina. Um líder de célula que te entende é um excelente posto de gasolina. Há um monte de gente desabastecido com tantos postos de gasolina à sua disposição. Os crentes perderam o hábito de ir à igreja, perderam o hábito de orar, de jejuar, de buscar pelas madrugadas. Só faz isso na hora da dor, do sofrimento. Espera o tanque esvaziar por completo, para depois buscar um posto de gasolina. E aí tem que empurrar carro. Aí tem que empurrar o carro. Aí não tem jeito. O carro tem que chegar até o posto de gasolina. Empurrar carro não é fácil. Não é fácil. É muito difícil guiar o volante e lançar peso sobre ele.
10ª última razão pelo qual o seu tanque pode ficar vazio: não saber reabastecer o seu carro. Eu me lembro uma vez que eu comprei um carro e ele veio com o tanque quase cheio. Foi a única vez que eu comprei um carro que veio com o tanque cheio. Eu fui pregar em Campos. Obviamente não abasteci em Macaé, porque o combustível lá era mais barato. É até hoje mais barato. Só que quando eu cheguei em Campos, o combustível baixou. E eu falei com o pastor Robson, falei: pastor, eu estou sem combustível. E fomos até o posto de gasolina para abastecer. E agora, como é que abre o tanque? Eu não sabia. Não tinha chave. Naquela época vinha 3, 4 chaves. Era uma do tanque, uma do carro, uma da mala. Era assim. Só que naquele monte de chave não tinha chave do tanque. E como é que abastece agora? Graças a Deus a Robson tinha uma ovelha que era chaveiro. E foi lá no posto onde o carro estava, fez uma chave para abrir o tanque e eu abasteci. Tem gente que não sabe reabastecer o carro. E é preciso aprender a reabastecer o carro. E normalmente, o tempo de reabastecer o carro é o tempo onde nós ficamos muito nervosos e não achamos a solução para os nossos problemas. Essa é a hora de reabastecer. Qual é a hora, pastor, de reabastecer? Quando a solução dos nossos problemas não estão nas nossas mãos. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês, que entende que a solução do problema de vocês nunca estiveram nas mãos de vocês. E por entender assim, nunca vão precisar reabastecer o carro sem saber aonde reabastecer. Vocês sempre saberão o tempo de reabastecer. Porque vocês sabem que a vida de vocês não pertence a vocês. Vocês sabem que a solução dos problemas de vocês não vem de vocês. Vocês sabem que o tempo de história de vocês não estão nas mãos de vocês. Por isso vocês, obviamente, sabem o tempo de abastecer. O tempo de abastecer é sempre. É todo dia. Quais dessas razões? 10 razões que eu falei, que eu voei nessa manhã. Quais dessas razões têm esvaziado? Na realidade, eu encontrei 14 razões. Mas eu pensei, não vai dar tempo de pregar 14 razões. Mas no mínimo 10 eu vou pregar. E essas são as 10 mais importantes. Quais dessas 10 razões têm esvaziado seu tanque? Hoje as pessoas estão cansadas, esgotadas. Sabe por quê? Porque elas estão vazias, sem energia. Essa geração, a nossa geração, é uma geração muito fraca. Talvez a mais fraca da história. Nós não vemos mais milagres e quando vemos não acreditamos neles. Nós não reconhecemos mais a voz de Deus. E quando Deus fala e nós ouvimos, nós nos assustamos. O povo de Deus precisa encher o tanque. Nós precisamos encher o nosso tanque, gente. Então a pergunta é: como abastecer o seu tanque? Eu quero que você leia comigo o cartão de crédito que Jesus deixou para você abastecer o seu tanque. O cartão de crédito está em Mateus 11, 28. Está na tela, vamos ler todos juntos? Esse cartão de crédito ilimitado. Ilimitado. Vamos lá? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.
Aleluias. Agora eu começo a pregar. Jesus está convidando os que estão de tanque vazios e oferecendo descanso. O que Jesus está oferecendo é descanso. O que Ele está oferecendo é descanso, 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 descanso. Esse descanso não é físico, porque você pode estar totalmente descansado fisicamente, mas vazio da presença, vazio do Senhor, vazio da perspectiva de servi-lo. Porque nenhum de nós foi salvo para qualquer outra coisa que não seja servi-lo, como escravos dele, como escravo do Senhor. E o escravo não tem honra, o escravo não tem voz, o escravo faz o que o seu Senhor manda. O tanque está vazio, enche o tanque. Jesus está chamando para encher o tanque. Eu vou lançar descanso sobre a sua vida. Eu vou lançar descanso sobre a sua história. Eu vou lançar descanso sobre a sua família. Eu vou lançar descanso sobre o que você está vivendo aqui na terra. Jesus chama, venha. O venha de Jesus é saia, ande, dê passos. Quais são esses passos que nós precisamos dar? O que Jesus fala, Paulo, é: levanta e venha na minha direção, e ande na minha direção, e dê passos na minha direção, porque eu vou encher o seu tanque espiritual. E coisas enormes vão acontecer na sua vida, Paulo, porque Jesus está te chamando. Venha, venha, venham a mim todos que estão vazios, todos que estão sem energia, todos que cansaram de mim, da minha obra, da minha igreja, os que cansaram, que estão cansados, sem energia, venham a mim. Venham a mim. Eu vou dar descanso para vocês, eu vou encher o tanque de vocês. Quais são esses passos? Eu separei 8 passos. Mas nessa manhã eu vou falar sobre 3. Os 3 mais importantes que eu entendi nesse texto. Primeiro passo: você tem que estar cansado de viver cansado. Canse do seu cansaço. Canse do seu cansaço. Eu estou cansado disso. Cansa de estar cansado disso. Eu não aguento mais a minha esposa. Canse de não aguentar mais a sua esposa. Ela é sua esposa, Deus te deu ela. Eu não aguento mais o meu marido. Canse de não aguentar mais o seu marido. Foi ele que Deus te deu. Eu não aguento mais essa cidade. Canse de não aguentar mais essa cidade. Canse do seu cansaço. Canse de viver o seu cansaço. Jogue o seu cansaço fora e viva coisas novas. Canse de ser fraco. Canse de andar com amizades erradas. Canse de pecar. Canse de ser um religioso sem intimidade com Deus. Canse de ser um personagem. Canse de ser um fracassado. Canse de cair sempre. Bata na mão. Não quero mais viver sem energia de Jesus. Canse do seu cansaço. Canse de estar cansado. E volte para a batalha. E volte para a guerra. E volte para a luta. E volte para os braços de Jesus. Estamos nos tornando uma geração tão fraca, que aceita tudo como normal. Só 3 coisas, gente. Só 3 coisas nos fazem mudar nesse tempo a nossa geração. A dor nos faz mudar. Descobrir um câncer nos faz mudar. Nos faz mudar. Descobrir um câncer no familiar nos faz mudar. Descobrir um negócio ruim, um filho nas drogas nos fazem mudar. Descobrir, irmãos, um filho, para nós somos cristãos, homossexual nos fazem mudar.
Essas coisas nos fazem mudar porque dói. Mas nós precisamos mudar sem isso. Outra coisa que nos fazem mudar é a mudança de perspectiva. Que cair na real e entender que se não mudar, você vai perder tudo. Outra coisa que nos faz mudar é a perspectiva de perder tudo. É perspectiva de perder tudo. Me lembro quando meu pai internou, e eu fiquei igual um doido pedindo ao médico, doutor, opera a perna dele, ele quer voltar a andar. E lá no hospital São João Batista, o médico me chamou no canto e me perguntou, seu pai já teve câncer de próstata? Eu falei, teve, mas tratou. Ele falou, então leva seu pai para casa. Seu pai tem mais 7 dias de vida. Ele está com câncer no corpo todo. A perspectiva de perder te faz mudar. Te faz mudar. E eu sempre fui muito apaixonado, muito próximo do meu pai. Mas era um tempo em que eu queria ficar mais tempo com ele, mais perto dele, mais próximo dele. Porque eu sabia que tinha 7 dias só para isso. A perspectiva de perder te faz mudar. Tem gente que fica brigado com o pai, com a mãe. Tem gente que fica brigado, mas quando descobre que o pai ou a mãe está à beira da morte, acaba o rancor, acaba a dor, acaba a mágoa, porque você sabe que você vai perder. A nossa geração só muda diante de uma perspectiva de perda ou de dor. Ou então, se não tiver outra escolha, ou é esse emprego ou a fome, ou é essa esposa ou nenhuma outra, ou é esse marido ou nenhum outro, ou é essa família ou nenhuma outra. Aí nós mudamos, porque é isso ou nada. E aí nós mudamos porque ninguém quer o nada. Todo mundo sempre quer alguma coisa. É uma geração fraca, que só muda diante das perspectivas negativas. Nós precisamos mudar, irmãos, diante da perspectiva positiva. Estava lá Jesus, na glória do Pai. E o Pai então falou, olha, não tem ninguém que possa fazer um sacrifício perfeito, porque eles são imperfeitos. Eu dei a palavra a Davi, e Davi escreveu que todos pecaram e por isso estão separados da graça de Deus, que todos nasceram do pecado, e não tem jeito, só você pode ir. E Jesus fala na perspectiva da vitória, na perspectiva de ganhar, na perspectiva de vencer, na perspectiva positiva. Eu vou, Pai, e eu entrego a minha vida, e eu vou morrer por eles, e vou morrer com alegria no meu coração. Nós precisamos aprender a mudar diante das perspectivas positivas, e não só das negativas. Segundo passo, você precisa não mais aceitar o que é inaceitável. Ah, gente, olha para dentro de você agora, olha para dentro de você. Olha o que é inaceitável na sua vida. Olha o que é a arrogância da sua vida, a prepotência da sua vida. Chegou, aonde gerou você, aonde levou você. Olha para isso. Olha para quem está do seu lado, se ela gosta do jeito que você vive. Olha para quem está, olha para o seu patrão para ver se ele gosta do empregado que você é. Olha para o seu esposo, vê se ele gosta da esposa que você é. Olha para a sua esposa, vê se ela gosta do esposo que você é. Olha para os seus filhos, vê se é esse o pai e a mãe que eles esperavam receber nessa vida. Olha, e se precisar, mude. Mude para andar de tanque cheio. Você precisa não mais aceitar o que é inaceitável para as outras pessoas em você. Você não é perfeito, claro, ninguém é. Mas tem coisas que você pode mudar. Tem coisas que você pode crescer sim. Há caminhos novos para caminhar. Há lugares novos para você transitar, para você crescer, para você voar, para você andar. Para você deixar saudade nessa terra quando você morrer. É o mínimo
mínimo que um ser humano pode fazer, deixar a saudade. É o mínimo. Terceiro e último passo. Mude a sua forma de ver a normalidade. Mude a sua forma de ver a normalidade. Não deixe a normalidade parar o seu coração. Não deixe. Querem ver só? Existia assassino nos dias de Jesus? Existia. Existiam estupradores no tempo de Jesus? Existia. Existiam homossexuais no tempo de Jesus? Existia. Existia governo corrupto no tempo de Jesus? Existia. Existia políticos que não honravam o posto político deles e roubavam o povo? Existia. Aonde é que Jesus escreveu isso? Aonde é que Jesus bateu de frente com isso? Aonde é que Jesus entrou nesse caminho? Me mostra aí na Bíblia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o normal para Jesus era salvar. O normal para Jesus era levar a palavra de salvação. O normal para Jesus era ver essas pessoas com possibilidade de serem salvas. Por isso ele não bateu, por isso ele não agrediu, por isso ele não confrontou. Ele confrontou com a palavra. Mas eu tenho certeza que Jesus sentou para comer com muitos deles. Eu tenho certeza absoluta que Jesus visitou muito deles. Eu tenho certeza absoluta que Jesus olhou para todos eles com misericórdia e não com ódio, não com raiva. Mude a sua forma de ver a normalidade. Isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Tudo bem, a estrutura não presta, mas quem está por detrás da estrutura, esses prestam sim, porque são criação de Deus e há a possibilidade deles serem salvos. Mude a normalidade do seu coração e veja as coisas de forma diferente, veja as coisas no olhar de Jesus. Veja as coisas no olhar de Jesus. Não desista do seu cônjuge que não é crente. Não desista do seu filho que não é crente. Não desista do seu amigo. Não desista do seu parente. Não desista da sua família. Não desista das pessoas. O inferno está de boca aberta. Mas vamos fechar a boca do inferno no que diz respeito à nossa casa, à nossa família. Vamos olhar para eles, seus traços da estrutura que eles vivem. Esses dias estava conversando com o filho de uma mãe de santo que morreu, era lá do Lagomar. E eu era o único pastor que entrava na casa dela. Aliás, aniversário dela mandava me chamar para pregar uma palavra. Dona Selma morreu. E ele falou comigo, pastor, falou chorando, pastor, a minha mãe amava tanto o Senhor. Ela amava tanto o Senhor, que ela tinha pavor de pastor, pavor de igreja, mas do Senhor ela gostava. Porque eu nunca olhei para a estrutura, eu olhava para ela. Eu olhava para ela. Mude a sua forma de ver a normalidade. Sabe, gente, eu termino dizendo que Jesus andou o tempo todo com o tanque cheio. O tanque de Jesus nunca se esvaziou. Sabe por quê? Porque ele não abriu mão da missão dele em tempo nenhum. Porque ele não deixou de pensar na missão dele em tempo nenhum. Porque ele não se aferrou a esse mundo, mesmo com promessa de ter todas as coisas aos seus pés. Jesus não abriu mão de ninguém. Falou, Pai, todos que o Senhor me deu, nenhum deles se perderam, a não ser
aquele que estava predito à perdição. Eu não abri mão de ninguém. Eu não abri mão de nada. Jesus andou de tanque cheio, porque ele não tirou os olhos do Pai. 33 anos com os olhos fitos no Pai. E não teve vida fácil. Um bebê que nasceu de mulher, nasceu de parto normal, nasceu do jeito que nós nascemos. Um bebê que teve que mamar no peito da mãe. Um bebê que teve que ser criado os pés no chão. Jesus, quando o bebê recebeu a fúria de Herodes tentando matá-lo, já nasceu com ódio do mundo sobre ele. Adolescente, a Bíblia não diz, mas um adolescente aferroado na palavra, ao ponto de entrar, quando Júnior ainda no templo, e abrir as Escrituras e ler os textos sagrados de Isaías. Um adolescente normal, um jovem normal, um homem normal, mas que nunca tirou os olhos da sua missão. Nunca abriu mão da sua missão. Por isso ele andou de tanque cheio o tempo todo. Nessa manhã que eu inicio essa série sobre Jesus, eu te convido a encher o tanque e viver de tanque cheio o ano que vem todinho. Ainda esse restante de ano e o ano que vem todo. Andar de tanque cheio, olhando para a missão, olhando para aquilo que é principal na sua vida. A sua missão com Deus. A partir daí, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero orar nessa manhã, citando o texto. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, sobre a missão de vocês. Pois sou manso e humilde de coração, não há vaidade, não há arrogância, não há prepotência. E vocês encontrarão descanso, encherão o tanque, pararão no posto de gasolina e com o meu cartão de crédito vocês vão encher o tanque, para que as suas almas estejam lotadas de energia, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida cristã é leve, 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 porque Jesus está conosco até os confins da terra. Aleluias. Amém. Eu quero orar. Pastor, eu quero encher o meu tanque. Nessa manhã eu percebi 10 razões pelas quais o meu tanque está vazio. Eu quero encher meu tanque. Fique de pé, que eu quero orar por você. Você que está em casa, fique em pé também. Quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que encha o tanque da sua alma, para que você seja um homem, uma mulher feliz aqui nesse mundo.